Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje estudaremos razão e proporção, um conteúdo aparentemente simples, mas quando envolvido em algumas questões de um nível mais avançado, fica um pouquinho complicado de resolver. E nós veremos hoje algumas questões do Enem que envolvem esse conteúdo, ok? Vamos à nossa aula de hoje. Razão e proporção. O conceito de razão está relacionado com o conceito de divisão. Dizemos que a razão entre os números A e B é o quociente de A por B, ou seja, o resultado da divisão de A por B. É chamado de razão. A representação de uma razão pode ser A, com o símbolo aí, A sobre B, e o próprio resultado, ou mais usual, a fração aí. Nós temos como o A numerador e o B o denominador. Como exemplo, a razão entre os números 20 e 5 pode ser escrito dessas três maneiras, como o mais usual, 20 sobre 5. E tem como resultado o número 4. Logo, 4 é a razão entre 20 e 5. Gostaria de lembrar a você que todas as vezes que você vê uma questão em que pede o quociente, está pedindo a divisão. Não se esqueça disso. Pode ficar meio em dúvida na hora da prova, mas quociente é resultado de uma divisão. Vamos voltar à aula. Vamos agora para a proporção. Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Portanto, tem-se uma proporção quando é observada a igualdade entre duas ou mais razões. Assim, se a razão entre A e B é igual à razão entre os números C e D, dizemos que a seguinte igualdade é uma proporção. A sobre B está para C sobre D, ok? E assim, como você pode ver abaixo, é como nós temos que ler. A está para B, assim como C está para D. Vamos à primeira questão de hoje. Questão 177, prova azul do segundo dia do Enem 2014. Questão comentada. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Vamos lá, prestando atenção só no que a questão diz. Essa figura cúbica de baixo, ela tem o dobro da medida dos seus lados, as suas arestas, do cubo de cima. E nós não sabemos o valor dele, né? A medida. Então, nós representaremos por x. Mas agora vamos às alternativas. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o depósito? Temos aí as alternativas. Alternativa A, 8 minutos. Alternativa B, 10 minutos. C, 16 minutos. D, 18 minutos. E letra E, 24 minutos. Vamos resolver essa questão? Essa situação envolve a variação de grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o volume a ser preenchido, maior o tempo que a torneira levará para preenchê-lo. Grandezas diretamente proporcionais. Vou repetir isso. Vamos lá. Seja x a aresta do cubo menor e 2x a medida da aresta do cubo maior. Por que a aresta do cubo maior é 2x? Nós vimos no enunciado que ela é 2 vezes maior. Ou seja, se nós não sabemos a aresta menor e sabemos que a aresta maior é 2 vezes, nós já representamos por 2x, tá bom? Vamos lá. Temos aí a figura representada, como fica depois que nós enumeramos, com x e 2x. E agora nós vamos calcular os volumes. O volume já preenchido em 8 minutos é igual a V1, que eu vou chamar essa parte cinza, é igual a 2x vezes 2x
vezes x. Por que é só vezes x na última multiplicação? Porque só metade do cubo está preenchido. Vamos lá, 2 vezes 2 vezes 1, 4. X vezes x, x ao cubo. Então, nós temos já o primeiro volume, que é 4x ao cubo, dessa questão aí, da parte que já está preenchida, tá bom? Vamos lá. Ainda falta preencher metade do cubo maior, mas todo o cubo menor. Portanto, o volume que falta é a outra metade, 4x ao cubo, e multiplicando aí o volume do cubo menor, x vezes x, nós temos x ao cubo, somando 5x ao cubo, ok? Vamos lá. Sendo o tempo necessário para encher completamente o restante do depósito, chegamos à seguinte regra de 3. Vamos lá. 8 minutos para encher metade do cubo maior, que é 4x ao cubo, e eu vou representar por t o tempo necessário para encher o restante, que são 5x ao cubo. Vamos lá, como é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar de maneira cruzada, observe aí, tendo então da seguinte maneira, t vezes 4x ao cubo igual a 8 minutos vezes 5x ao cubo. Vamos calcular? Vai ficar da seguinte maneira. Temos aí 40x ao cubo dividido por 4x ao cubo. De onde é que veio esse 40? 8 vezes 5x ao cubo dá 40. 4x ao cubo vezes t é t. Passei dividindo, ficou dessa forma. Vou cancelar o x ao cubo. 40 dividido para 4 é igual a 10 minutos. Portanto, o restante do depósito será preenchido em 10 minutos. Letra B. Vamos à próxima questão. Questão 175, prova azul do segundo dia do Enem 2012. Questão comentada. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Analisando o gráfico a seguir, nós temos hipoglicemia, taxa de glicose menor ou igual a 70 mg. Uma taxa normal, maior que 70 e menor ou igual a 100. Uma pessoa pré-diabética, ela é maior do que 100 e menor ou igual que 125 mg. E diabetes mellitus é maior que 125 e menor ou igual que 250. E a hiperglicemia, taxa maior do que 250 mg. Vamos às alternativas. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que está com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era 300 mg. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose, após as 2 reduções, o paciente verificou que estava na categoria D e nós temos as alternativas aí. Hipoglicemia, normal, pré-diabetes, diabetes mellitus e hiperglicemia. Vamos resolver essa questão. Na primeira etapa do tratamento, o paciente conseguiu uma redução de 30% em sua taxa de glicose, ficando da seguinte maneira. Logo, sua taxa foi para 70% de 300 mg. 70% de 300 mg é igual a 70 sobre 100. Nós já vimos que, quando temos porcentagem, temos que escrever em taxa percentual, que é sobre 100. Nós cancelando os 2 zeros, tanto do 300 quanto do 100, nós temos o seguinte resultado. Vai ficar 210 mg. Então, 70% de 300 mg é igual a 210. Vamos continuar nossa questão. Na segunda etapa, houve redução de 10% na taxa de glicose, ou seja, a taxa de glicose do paciente foi para 90% de 210. Calculando da mesma maneira, nós temos aí 90 vezes 210, 18.900. Eu posso cancelar aí também
porque está sendo dividido por 100. Os dois zeros aí de 18.900 sobre 100 vai ficar igual a 189. Portanto, após as duas reduções, a taxa da diabetes do paciente foi para 189 miligramas. Consultando a tabela, concluímos que o paciente agora se enquadra na categoria diabetes mellitus, cuja taxa de glicose é maior que 125 miligramas e menor ou igual a 250. Portanto, a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos a mais uma questão, sem perca de tempo. Agora é do livro do segundo ano do Aprova Enem, na página 27, acompanha aí. Dois irmãos compraram um carro juntos, Luana pagou 19 mil e Lucas 11 mil. Depois de alguns anos, venderam o carro por 22.500 e decidiram dividir o valor em partes diretamente proporcionais aos valores pagos. É correto afirmar que, e nós temos as alternativas onde Luana deve receber um certo valor e Lucas outro valor, ok? E nós vamos ver qual alternativa está correta relacionada a isso. Vamos às respostas. O carro foi comprado por 19 mil mais 11 mil, ou seja, 30 mil reais o valor desse carro. Se o valor da venda deve ser dividido em partes diretamente proporcionais aos valores pagos, Luana deve receber 19/30 do valor da venda. Lucas deve receber 11/30 do valor da venda. O valor da venda foi de 22.500, então podemos calcular a razão. 19/30 de 22.500 é 14.250 e 11/30 de 22.500 é 8.250. Logo, Luana deve receber 14.250 e Lucas 8.250. Alternativa B, tá bom? Vamos à última questão. Acompanhe no seu livro aí, página 29, livro do segundo ano do Aprova Enem, questão 11. Um encarregado de limpeza foi contratado para limpar as paredes de um recinto em formato cúbico. Sabe-se que esse profissional gasta 30 minutos para limpar uma das paredes. Quanto tempo gastará outro profissional que trabalhe com o triplo da velocidade do primeiro para limpar uma das paredes de outro recinto, também em formato cúbico, cujo volume é 8 vezes o valor do recinto menor? Vamos lá. Nós temos aí um funcionário que trabalha com o triplo da velocidade, só que com volume 8 vezes menor, ok? Resposta. Seja x a medida da aresta do recinto cúbico menor. Assim, esse recinto tem um volume x ao cubo e uma das suas paredes tem área x quadrado. Vamos calcular. Se o primeiro funcionário leva 30 minutos para limpar uma parede de área x quadrado, o segundo funcionário, com o triplo da velocidade, levará 10 minutos para limpar uma parede de mesma área, porque ele é 3 vezes mais rápido, então ele consegue terminar em menos tempo, tá bom? O segundo recinto, cujo volume é 8x ao cubo, tem aresta da medida, aí temos uma raiz cúbica de 8x ao cubo. Mas por que eu tive que calcular essa raiz? Para saber a medida do lado, pessoal, ou seja, o lado mede 2x desse recinto, então a sua área é 4x quadrado, tá bom? Vamos lá. Se o segundo funcionário leva 10 minutos para limpar uma parede de área x quadrado, levará 40 minutos para limpar uma parede de área 4x quadrado. Portanto, a alternativa correta é letra B, tá bom? Agora que você aprendeu o conteúdo de razão e proporção, treine aí na sua casa com bastante atividades e conteúdos para que você tenha uma familiaridade com esse conteúdo. Apesar de ser simples, devemos prestar atenção no que tem no enunciado da questão, ok? Agora que você viu esta aula,
Acesse as nossas plataformas e veja as aulas anteriores para você ter um melhor conhecimento do conteúdo. Muito obrigado pela sua participação, fiquem bem e até a próxima aula.